O que eu posso dizer é o seguinte, o próprio Lúcio, né, respondeu hoje uma pergunta pertinente a essa situação. E ele foi bem claro. O Ramon tem contrato em vigor até 2024. O Vasco conta com o Ramon para essa estrutura, para inclusive trabalhar junto com o novo diretor de futebol. O Ramon vai ser ouvido muito mais do que foi. Né? E, inclusive, como eu falei, o próprio empresário que intermediou essa situação do Ramon é um empresário que está cuidando dessa negociação com o Alexandre Matos. Então, o Ramon é peça-chave nesse processo. Aí você me pergunta, mas ele pode sair? Ele pode sair por quê? Depende dele. Dele, única e exclusivamente. Você sabe que o Ramon é um cara valorizado. Né? Times da Arábia Saudita já quiseram levar ele há pouco tempo. Ele, inclusive, teve que sair de lá, não é porque ele foi demitido, o Ali Hal. Ele foi demitido de lá, ele saiu de lá, quer dizer, por causa de um problema que teve familiar, né? O seu outro filho bateu de carro, houve o falecimento da sua nora, enfim, ele foi dar esse apoio na Argentina e teve que sair. Mas ele é bem visto naquele país, e nada impede de, nesse mercado agora, aparecerem aí ofertas para ele. E aí, se o treinador ficar balançado, ou não aceitar alguma condição do Vasco, ele pode sair, óbvio. Mas o Vasco conta com o Ramon Dias para a sua estrutura de 2024. Para mim, seria uma surpresa muito grande caso o Ramon deixe o Vasco. Não há motivos para isso. Diferente do Abel. O Abel saiu porque era amigo do Paulo Brax. Mas o Ramon não vai sair porque o Paulo Brax saiu, entendeu? Ele é um contratado do Vasco, é um contratado feito pela SAF através do Paulo Brax, mas que não tem nada a ver nessa situação. Então, o Ramon Dias é uma peça importante da engrenagem do Vasco e só sai se quiser, porque ele tem contrato em vigor. O Vasco não vai demitir e o Vasco quer o Ramon e a sua comissão técnica para a montagem desse elenco. Se vai sair, depende do treinador. Se receber alguma oferta, se ficar balançado, porque ele já deu provas suficientes que gosta do Vasco, está ambientado aqui no Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, bateu foto com uma camisa do Vasco, o seu filho também, mas é óbvio que a gente ainda não ouviu do Ramon, né? Ele ontem não quis dar muitos detalhes. A gente ainda não ouviu, literalmente, da boca dele que ele vai seguir no Vasco. Da mesma maneira que ele disse que o Vasco não ia ser rebaixado, não vai barrar. A gente ainda não escutou isso da boca dele. Porque me preocupou um pouco ontem, realmente, quando foi perguntado sobre essa situação que o Ramon ficaria, se o Ramon vai ficar ou não. Ele não, né, meio que desconversou, assim. Ele quer sentir, ele quer ver quem o Vasco vai trazer para novo diretor de futebol, saber o pensamento. O que ficou, para mim, subentendido ontem foi isso. Ele estava receoso em bancar a sua permanência, porque ele não sabe o que está vindo por aí. Ele quer um time protagonista, ele quer isso aí transformado na prática. E ele quer ver isso, que ele quer ver essas ações. Ele quer conversar, eu acho que antes, com todos ali da diretoria e escutar deles. Os jogadores que vão ser contratados, os esforços que vão ser feitos, para aí sim ter a certeza, essa segurança em continuar no Vasco. Talvez por isso, essa é a minha visão, não é informação. É uma visão que eu tive da entrevista dele de ontem. Me pareceu isso. Ele batendo na tecla que o Vasco que não pode chegar nessa situação mais, que o Vasco tem que ser protagonista, enfim. E quis dizer o seguinte, se continuar com esses erros, não tem como, né, eu continuar por aqui. Então ele quer um time movido a desafios, a competitividade. Ele não quer ficar tirando leite de pedra. Então ele viu o quanto foi pernicioso. Isso foi a minha percepção, né? Uma percepção que eu tive do Ramon Dias ontem, né, na entrevista que ele fez. Não quis falar sobre o futuro, respeito, talvez querendo esperar essa definição do departamento de futebol para poder, então, dar o seu martelo final, seus vereditos.